Bem, gostaria de salientar dois pontos importantes nessa crise que a economia brasileira está passando, nessa guerra que nós estamos enfrentando contra o coronavírus. O primeiro ponto diz respeito à ação do Estado, ou seja, a economia brasileira, como toda a economia mundial, é uma economia mista, onde existe a participação da iniciativa privada, chamado mercado, e do Estado. Toda economia de mercado, economia mista, o Estado tem papel fundamental e age em momentos específicos de desemprego, de crise, de inflação. Numa guerra, qualquer que seja a guerra contra o inimigo, o Estado é quem assume o compromisso, o ônus da defesa nacional. Então, nessa guerra, o Estado se faz necessário, porque só ele tem as condições de resolver e trabalhar nesse problema. O que ocorre é que o Estado brasileiro, ao longo dos anos, tem sido desmantelado e hoje ele está restringido por três leis: a Lei de Ouro, a Lei do Teto e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede o Estado operar e gastar na defesa da nação. O Estado está engessado em defesa do capital financeiro. A Lei de Ouro impede do Estado criar dívida, gastar para despesas de gasto corrente e despesa de custeio. Por outro lado, a Lei do Teto obriga que o Estado, durante 20 anos, não pode aumentar seus gastos e os gastos só poderão crescer de acordo com a inflação. O que significa que, ao longo do tempo, as despesas com saúde, educação, as despesas de atendimento à sociedade vão ser reduzidas. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga que o Estado tenha as despesas contidas e tenha que gerar superávites, enquadrando estados e municípios na lógica do governo federal. É uma lei que obriga que os estados e municípios tenham que trabalhar com superávit primário. Essas leis impedem que o Estado brasileiro atue como recomenda e determina a Constituição, que é na defesa da nação. Mesmo com essas medidas que estão sendo tomadas, que são muito limitadas, o Estado não elimina essas leis, que são os principais empecilhos que nós temos com o Estado no Brasil. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção diz respeito que o gasto público é um gasto fundamental em momentos de guerra e, principalmente, como essa economia vai entrar ou continua em depressão, porque nós tivemos 2 anos de quedas mais fortes da economia brasileira e depois nós saímos do crescimento negativo e estamos estacionados a uma taxa de 1%, que agora vai provocar uma queda muito elevada, no mínimo na faixa de 5% de queda do PIB, significa que na retomada nós precisaremos do gasto do Estado para dinamizar a economia. Diferente do discurso do Estado brasileiro atual, que a economia estaria saindo da recessão com um crescimento vigoroso, isso é uma mentira deslavada. Não existe nada que comprove isso, muito pelo contrário. A economia brasileira vinha muito mal e a crise só vai agravar o que já era ruim. Então, nós necessitamos que o Estado atue não só na defesa do cidadão, na defesa das empresas, mas, acima de tudo, que essa ação procure minimizar o momento atual e dê condições e deve ser atuado para a retomada da economia brasileira. Mas as condições atuais, o governo de plantão, a ideologia que tem sido colocada e as práticas nos últimos 30 anos de um ultraliberalismo retrógrado e sem base real, faz com que a gente já tenha desperdiçado 40 anos, 2 gerações de jovens e regredido de uma maneira que não há comprovação na história do Brasil. Muito obrigado.